sol inclemente do sertão nordestino, um disco avermelhado suspenso no céu de um azul quase branco, castigava a terra rachada, sedenta por uma chuva que não vinha. O ar era denso, carregado com o cheiro de poeira e o lamento silencioso dos animais famintos, mas nada, absolutamente nada, se comparava à dor lancinante que dilacerava o peito de João Andrade. Uma dor que não era física, mas espiritual, mais profunda que as rachaduras no solo ressecado, mais quente que o calor infernal. Ele era o último Andrade, o herdeiro de uma linhagem de vaqueiros orgulhosos, e agora era nada, deserdado, humilhado, expulso das terras que sua família cultivava com suor e sangue por gerações. João vagava sem rumo, seus pés calejados, levantando pequenas nuvens de poeira a cada passo pesado. O chapéu de couro puído, companheiro de tantas jornadas sob o sol escaldante, estava baixado, escondendo os olhos marejados de uma revolta tão grande que queimava em suas veias como brasa viva. A cada suspiro um nome escapava de seus lábios, secos, um sussurro carregado de ódio e desespero. Maldito seja o Coronel Firmino, o Coronel Firmino, o Coronel Firmino. O nome ecoava na mente de João como um trovão distante, um lembrete constante de sua desgraça. Firmino, o homem que, com um sorriso cínico e a frieza de uma cascavel, havia roubado tudo, não apenas as terras, não apenas o gado, mas a própria essência de João, sua história, seu futuro, sua honra. Ele roubou tudo, até minha honra, rosnava João, a voz rouca, quase inaudível, perdida na vastidão silenciosa do sertão. O eco de seus passos solitários se perdia na imensidão árida, um lamento mudo de um homem que havia perdido tudo, menos a chama da vingança em seu coração. Poucas semanas, João era um homem respeitado, o herdeiro de uma fazenda próspera, conhecido por sua perícia com o laço e seu gado forte. Os vaqueiros da região o viam com admiração. As moças do vilarejo suspiravam por ele. Sua vida era simples, sim, mas plena. As noites eram embaladas pelo canto da cigarra e o mugido distante do rebanho, os dias marcados pelo cheiro de terra, molhada após uma chuva abençoada, e o sabor adocicado do café coado no bule de ferro. Mas então, como um raio em céu azul, o Coronel Firmino surgiu. Firmino, com sua pose de benfeitor e seu discurso melífluo, havia se aproximado da família Andrade com propostas de parceria, de progresso. O pai do João, um homem íntegro, mas ingênuo em sua bondade, havia caído na lábia do coronel. Assinou papéis, fez acordos, e quando percebeu, era tarde demais. As dívidas se acumulavam, as promessas se desfaziam como pó ao vento, e a verdade se revelou em toda a sua crueldade. O Coronel Firmino era um predador, um lobo em pele de cordeiro, que havia orquestrado a ruína dos Andrades com uma frieza calculista que gelava a alma no dia da desapropriação. João ainda conseguia sentir o gosto amargo do pó na boca. Viu os jagunços do coronel invadirem suas terras, derrubarem as cercas, expulsarem sua família. Sua mãe chorava convulsivamente. Seu pai, com os olhos vidrados de dor, parecia ter envelhecido décadas em poucas horas. E ele, João, o vaqueiro, forte e destemido, estava impotente. Seus punhos cerrados, sua garganta travada por um grito que não saía. Ele havia jurado vingança naquele dia, diante do sol escaldante da injustiça brutal. Agora, ele caminhava, o corpo exausto, a mente empty. A sede apertava, a fome rascava o estômago, mas a dor na alma era maior. Cada espinho da caatinga parecia cutucar sua ferida aberta. Cada rajada de vento sussurrava o nome de Firmino em seus ouvidos. Ele não tinha para onde ir, recorrer. Sua família, dispersa e humilhada, havia se refugiado em casas de parentes distantes. Ele havia escolhido a solidão do caminho, alimentado pela chama da vingança. Se você pensa que a vida é fácil, que as adversidades são passageiras, espere só para ver o que o destino reservou para este vaqueiro, pois a história de João Andrade não é apenas uma história de perda e desespero. É uma história de resiliência, de uma jornada improvável que o levará a desvendar segredos ancestrais, a confrontar poderosos e a descobrir que, mesmo na mais profunda escuridão, a luz da esperança pode surgir onde menos se espera. E essa luz pode vir de onde ele jamais imaginaria, de uma jovem fugitiva e de um simples cordel. Prepare-se, pois o sertão guarda segredos que poucos ousariam desvendar.
Dias se arrastaram sob o sol impiedoso do sertão, cada um mais longo e castigante que o anterior. A esperança de João minguava, diminuindo a cada passo como a água que evaporava de um açude seco sob o calor escaldante. A sede era uma chaga constante na garganta, a fome, uma garra que retorcia seu estômago. Alimentava-se de restos de frutas nativas quando as encontrava e de umas poucas rapaduras que carregava no surrado bornal. Dormia sob o manto estrelado de um céu indiferente, açoitado pelo vento cortante que trazia consigo o cheiro de terra seca e a solidão da vastidão. Seu corpo, antes forte e ágil, começava a ceder ao cansaço, mas a chama da vingança ardia ainda mais forte, uma fogueira no deserto de sua alma. A mente de João era um turbilhão. Relembrava os dias de fartura na fazenda Andrade, o riso de sua mãe, a voz calma de seu pai, o cheiro do gado, ao amanhecer. Agora, tudo era apenas uma lembrança distante, um fantasma de um passado roubado. A cada espinho da caatinga que arranhava suas pernas, ele sentia a picada da injustiça. Cada miragem de água no horizonte o lembrava da sede de justiça que o consumia. Onde está a justiça? Ele murmurava para o vento. Onde está a dignidade que me foi arrancada? Ele caminhava sem destino aparente, seguindo apenas a intuição. De seus pés, a bússola quebrada de um homem em ruínas. A paisagem ao redor era monótona em sua beleza brutal, cactos gigantescos, árvores retorcidas de galhos secos, o chão rachado pela estiagem prolongada. O silêncio era tão denso que parecia gritar, interrompido apenas pelo zumbido insistente dos insetos e o farfalhar ocasional de um réptil na moita. João se sentiu um ponto insignificante naquela imensidão, uma partícula de poeira varrida pelo vento do infortúnio. Foi então que, em meio à caatinga espinhosa, onde a linha do horizonte se fundia com o céu em um abraço incerto, um vulto frágil surgiu. A princípio, João pensou que era apenas mais uma miragem, uma ilusão da mente exausta. Piscou os olhos, esfregou-os com a mão áspera, mas o vulto permaneceu. Era uma figura pequena, que cambaleava com dificuldade, como se cada passo fosse uma jovem, vestida em trapos surrados, os cabelos emaranhados em um ninho desgrenhado, grudados ao rosto sujo e suado. Seus movimentos eram lentos e descoordenados, denunciando exaustão extrema. João sentiu um arrepio. Não era o arrepio do medo, mas de algo mais profundo, algo que despertou seu instinto de vaqueiro, de protetor. Aquela criatura, desgarrada e solitária, parecia um espelho de sua própria desgraça. Seus olhos, quando finalmente os encontrou, eram assustados como os de uma corça acuada, perdidos em um mar de medo e desorientação. Eles brilhavam com um desespero que João reconheceu instantaneamente. A jovem deu mais alguns passos trôpegos, e de repente, suas pernas cederam. Ela caiu no chão arenoso, com um gemido abafado, uma pequena nuvem de poeira, levantando-se ao seu redor. João, apesar de sua própria miséria, de sua própria dor e de sua própria exaustão, sentiu um ímpeto irrefreável de protegê-la. Algo dentro dele, algo que ele pensou ter morrido com a perda de suas terras, despertou. Era a sua humanidade. A bondade inerente de um sertanejo que, mesmo na desgraça, não vira as costas para quem precisa, esquecendo-se da sede, da fome e da própria vingança que o consumia. João correu. Seus passos, antes pesados e arrastados, agora eram rápidos e firmes. Chegou perto da jovem, ajoelhou-se e tocou seu ombro com gentileza. Ela encolheu-se, assustada, como se esperasse um golpe, mas ao ver a expressão de preocupação no rosto de João, seus olhos se arregalaram. "Moça, você está bem?" perguntou João, a voz rouca, mas carregada de uma inesperada ternura. "O que faz aqui, sozinha, no meio do nada?" A jovem tentou responder, mas sua voz era apenas um sussurro fraco, quase inaudível. Seus lábios estavam rachados, a pele queimada pelo sol impiedoso. João percebeu que ela estava à beira do colapso. Ele tinha pouquíssima água em sua cantil, mas não hesitou. Ela bebeu avidamente, a água escorrendo pelos cantos de sua boca, um bálsamo para sua garganta seca. Quem era aquela criatura, desgarrada e solitária como ele? De onde vinha? O que a havia levado a vagar por aquele deserto impiedoso, tão longe de qualquer povoado? João sentiu uma pontada de curiosidade, misturada com uma profunda compaixão. Seu destino, que parecia selado na mais profunda escuridão, acabara de se entrelaçar com o de uma desconhecida. Ele ainda não sabia,
mas aquele encontro fortuito na vastidão da Caatinga seria o ponto de virada de sua história. O primeiro fio de um novelo que desvendaria um mistério muito maior do que ele poderia imaginar. E essa jovem, frágil e assustada, seria a chave para a sua redenção. O que essa jovem escondia em seus olhos assustados? Qual segredo a havia levado a fugir para o isolamento do sertão? O destino, muitas vezes, tece suas tramas com fios invisíveis. E João Andrade estava prestes a descobrir que no meio de sua própria ruína, ele havia encontrado não apenas uma alma necessitada, mas também a peça que faltava para desvendar um enigma que mudaria sua vida para sempre. A moça, que se apresentou com um fio de voz frágil como o canto do sabiá antes da tempestade, chamava-se Maria. Seus olhos, antes esmaecidos pelo terror e pela exaustão, agora exibiam um brilho tênue de gratidão. João, o vaqueiro deserdado, sentiu um alívio percorrer seu corpo ao vê-la beber avidamente a pouca água que ele possuía. Ele observava a sede saciada de Maria, como se fosse a sua própria, com um pouco que tinha menos um pedaço de rapadura, quase derretida pelo calor, e um pedaço de pão seco guardado para os momentos de desespero. Ele dividiu. A rapadura doce e energética pareceu reavivar Maria, enquanto o pão duro e insoso era o manjar em sua boca ressecada. Maria, com a garganta menos áspera, começou a contar sua história em sussurros. Viera de longe, de um vilarejo encravado nas montanhas, fugindo de uma situação que ela ainda não conseguia detalhar, mas que envolvia perigo e desespero. Seus pais haviam sido. Ela engasgou e os olhos marejaram novamente. João não pressionou. Ele sabia o que era fugir, o que era a dor da perda e o silêncio de segredos pesados. Ele apenas assentiu, oferecendo seu olhar compreensivo. Em agradecimento, Maria, com movimentos lentos e hesitantes, tirou de uma sacola surrada, quase desintegrada pelo tempo e pela poeira, um objeto que ela guardava com reverência. Era um pequeno cordel, como a capa desbotada, as cores outrora vibrantes agora quase apagadas pelo sol e pelas inúmeras mãos que o manusearam. As letras na capa, escritas em uma caligrafia antiga, eram quase ilegíveis. Pareciam contar uma história, mas o tempo e o uso haviam feito sua parte. Este cordel é tudo o que me restou, sussurrou ela, com a voz embargada pela emoção, os dedos finos e pálidos, roçando a superfície áspera do papel reciclado. Minha avó, ela sempre o carregava. Dizia que era mais valioso que ouro. Joe, um homem do sertão, criado entre a poeira e o sol, conhecia a importância dos cordéis. Eram a voz do povo, a história cantada, a tradição transmitida de geração em geração. Mas aquele cordel parecia diferente. Havia algo na forma como Maria o segurava, na reverência em seus olhos, que sugeria que não era apenas uma simples rima popular. Com as mãos trêmulas, João pegou o cordel. O toque do papel era áspero e familiar. Ao desdobrá-lo com cuidado, como quem desvenda um segredo sagrado, João sentiu um arrepio percorrer sua espinha, apesar do calor escaldante do dia. As palavras ali escritas não eram meras rimas de amores, ides de causos de Lampião ou de milagres de Padre Cícero. Não, aquelas rimas eram outra coisa. Era uma narrativa intrincada, tecida com metáforas e enigmas, que falava de traições, de riquezas escondidas e de um segredo ancestral. Um segredo tão antigo quanto as rochas que o cercavam, tão profundo quanto os poços secos da região. João, mesmo com a mente perturbada por sua própria tragédia, sentiu uma estranha conexão com aquelas palavras. Cada verso parecia sussurrar uma melodia misteriosa, uma história de dor e perda que de alguma forma parecia se conectar à sua própria desgraça, a tragédia dos Andrades e a ascensão cruel dos Firminos. O sol se esconde na montanha azul, onde o rio prateado encontra a raiz do tempo. Leu João em voz alta, a voz rouca, mas vibrante. O grito do traidor ecoa no chão ressecado, e o tesouro esquecido aguarda a mão do deserdado. O coração de João deu um salto. Deserdado. A palavra atingiu como um raio. Seria uma coincidência? Ou aquele cordel, trazido por uma jovem, fugitiva do meio do nada, guardaria a chave para sua própria redenção? A cada verso que João lia, a cada estrofe que se revelava, a sensação de que aquele cordel era a chave para algo muito maior crescia em seu peito, algo que o ia além de Maria, além dele mesmo. Era a chave para o passado, para a verdade que se escondera nas sombras por gerações. Maria, o alodo do Jô, observava-o com a respiração suspensa,
o olhar fixo no cordel. Era evidente que ela sabia que o pequeno livro guardava mais do que a história de sua avó, mas o real significado talvez ainda lhe fosse um mistério. O sol começou a se inclinar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, mas a escuridão que envolvia o segredo daquele cordel começava a se dissipar. Se você está gostando dessa história eletrizante, onde cada capítulo revela um novo mistério e a trama se aprofunda como as raízes de um juazeiro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum capítulo e, claro, deixar o seu like. Sua ajuda é fundamental para continuarmos a desvendar este mistério que une a vida de João e Maria e que pode reescrever a história de um sertão inteiro. Sua participação é o que nos move a continuar. E para eu saber até onde essa história emocionante está chegando, para sentir o calor do sertão em cada canto do Brasil, me diga nos comentários qual o seu nome e de qual cidade você está assistindo. Queremos conhecer a todos que estão embarcando conosco nesta jornada de vingança, justiça e segredos ancestrais. Compartilhe essa aventura com seus amigos e familiares, pois o que está por vir vai te deixar de queixo caído. O sol, já no ocaso, tingia o horizonte de tons carmesim e dourado, mas a luz que começava a surgir na mente de João e Maria era de um novo amanhecer. O cordel, antes um simples livro de rimas, agora era um farol, apontando para um segredo, que há muito jazia adormecido. João, com o coração ainda batendo acelerado pela revelação da palavra deserdado, olhava para Maria com uma nova intensidade. Aquela jovem fugitiva que ele havia encontrado à beira do colapso era a portadora de uma chave que poderia reescrever seu destino. As rimas desse cordel são mais que cantigas, Maria, disse João, sua voz rouca, mas carregada de uma nova determinação. Elas são enigmas, pistas, sua avó. Ela sabia de algo grande. Maria assentiu, seus olhos assustados fixos no cordel. Vovó era uma benzedeira, um bandista. Tinha visões, falava de vozes do passado, de um tesouro escondido e de uma maldição que pairava sobre certas famílias. Ela sempre dizia que esse cordel era para ser lido apenas pelo escolhido, aquele que traria a verdade à tona. Ela fez uma pausa, o olhar mareado. Ela sempre falava sobre um João, um vaqueiro que perderia tudo, mas que seria o elo para desvendar o segredo. Um arrepio percorreu a espinha de João. As coincidências eram assustadoras, quase místicas. Seria ele o João do cordel, o escolhido? A responsabilidade, misturada com uma pontada de esperança, era esmagadora. Eles se abrigaram sob a copa retorcida de um velho juazeiro, cujas raízes profundas desafiavam a seca implacável do sertão. A luz da lua cheia, gorda e prateada, iluminava as páginas amareladas do cordel enquanto João e Maria se debruçavam sobre ele. Cada verso era um desafio, cada estrofe um mistério. O sol se esconde na montanha azul, onde o rio prateado encontra a raiz do tempo, recitou João, suas sobrancelhas franzidas em concentração. Que montanha azul é essa no sertão? E rio prateado? Aqui só tem rios secos, Maria. Maria, com uma memória prodigiosa para as histórias de sua avó, interveio. Vovó falava de uma serra azul, que vista de longe parecia ter uma névoa azulada. E o rio prateado? Talvez fosse um riacho, que só corria na época das grandes chuvas, com pedras que brilhavam sob o sol, parecendo prata. João e Maria começaram a traçar mentalmente um mapa da região. A Serra Azul era uma referência, conhecida por muitos sertanejos, um ponto de referência para viajantes e vaqueiros. Mas encontrar um riacho escondido, que só corria em certas épocas, seria um desafio imenso. O cordel continuava. O grito do traidor ecoa no chão ressecado, e o tesouro esquecido aguarda a mão do deserdado. Onde a flor do mandacaru chora, a pedra gasta verdade agora. A flor do mandacaru chora, murmurou Maria pensativa. Vovó dizia que era uma expressão antiga para um lugar onde a morte era constante, onde a terra era tão estéril que nem o mandacaru, símbolo de resistência, conseguia florescer em paz. Um lugar de muita dor. João sentiu o peso daquelas palavras. Um lugar de dor. Onde estaria? O sertão era repleto de lugares marcados pela tragédia, pela seca, pela miséria. Mas havia algo mais ali. Uma pista sutil que ele sentia estar a um fio de desbendar a pedra. Gasta a verdade agora. João refletiu em voz alta. Uma pedra gasta. Uma marca. Um monumento. Poderia ser um túmulo,
ou uma marca antiga deixada por alguém, a cada nova pista a tensão aumentava, o mistério se aprofundava. O cordel não era apenas uma narrativa poética, era um mapa do tesouro, um guia para a verdade, e a cada verso decifrado, a história da maldição e da riqueza roubada começava a se desdobrar diante deles. Eles passaram horas sob o céu estrelado, suas vozes se misturando em sussurros enquanto decifravam os enigmas. A exaustão física de João parecia ter desaparecido, substituída por uma energia febril, impulsionada pela esperança. Maria, antes tão frágil, mostrava uma força surpreendente, sua mente aguçada, conectando as rimas do cordel às histórias de sua avó. Onde a alma antiga descansa e o eco do passado alcança, lá o segredo se desvenda. Para aquele que a honra defenda, leu João, e seus olhos brilharam com um reconhecimento repentino. Alma antiga, eco do passado. Maria, isso me lembra de Lugar, um lugar que meu avô costumava me levar quando eu era criança. Ele falava que era um lugar de almas antigas, onde se podia ouvir o vento sussurrar histórias. A voz de João estava cheia de uma emoção que ele não sentia há muito tempo. Era a emoção da descoberta, da conexão. O lugar era conhecido na região como a Gruta Sussurrante, uma formação rochosa peculiar onde o vento criava sons estranhos, quase como vozes. Meu avô sempre disse que era um lugar onde os espíritos dos antigos moradores do sertão se comunicavam. Maria o olhou com um brilho nos olhos. Vovó falava dessa gruta? Ela dizia que lá o tempo não passava do mesmo jeito, que era um portal para o passado. Aquele cordel não era apenas a chave para o mistério de Maria, mas para o mistério da família. Andra, a ideia de que a fortuna roubada de sua família, a mesma fortuna que causou sua desgraça, estava ligada a essa trama antiga, a essa maldição, era avassaladora. João sentiu uma onda de adrenalina. Aquele não era um simples roubo de terras, era uma história de traição ancestral, de uma injustiça que clamava por reparação há gerações. Enquanto a noite avançava e a lua subia mais alto no céu, João e Maria se preparavam para a próxima etapa de sua jornada. O caminho seria perigoso, incerto, mas a esperança que o cordel havia acendido em seus corações era mais forte que qualquer medo. Eles não eram mais apenas um vaqueiro deserdado e uma jovem fugitiva. Eram guardiões de um segredo e estavam prestes a desvendar um enigma que poderia mudar não apenas suas vidas, mas a história de todo o sertão. A Gruta Sussurrante os aguardava, e com ela, a primeira grande revelação, o que os esperava lá dentro, um tesouro, ou uma tão brutal que poderia desmoronar tudo o que eles conheciam. A noite avançou, densa e cheia de mistérios, enquanto João e Maria seguiam rumo à Gruta Sussurrante. A lua, agora alta no céu e cheia, lançava sombras fantasmagóricas sobre a caatinga retorcida, transformando os cactos em monstros silenciosos e as árvores em braços esqueléticos. O vento, que antes açoitava o corpo de João com lamentos, agora parecia sussurrar segredos antigos, como se a própria terra estivesse ansiosa para que os enigmas do cordel fossem desvendados. O caminho era árduo, pedras soltas, moitas espinhosas, e o terreno irregular testavam a resistência de Maria, que, apesar da exaustão, seguia João com uma determinação silenciosa. Seus olhos, antes tão assustados, agora brilhavam com uma mistura de medo e fascínio. Ela confiava em João, no vaqueiro deserdado, que mesmo em sua própria ruína, havia estendido a mão para ela. E João, por sua vez, sentia que o destino daquele cordel, daquela verdade que buscava, estava intrinsecamente ligado à jovem ao seu lado. Conforme se aproximavam, o ar começou a mudar, tornou-se mais úmido, mais frio, e um som peculiar começou a preencher o silêncio da noite. Era um zumbido grave, um lamento arrastado, quase como vozes distantes que se entrelaçavam com o uivo do vento. A Gruta Sussurrante revelava-se, antes mesmo de seus olhos a alcançarem. A lenda de que era um local onde as almas antigas se comunicavam não parecia tão absurda ali, no coração daquela escuridão ancestral. Finalmente, a silhueta imponente da gruta emergiu da escuridão. Era uma formação rochosa monumental, com uma entrada que parecia a boca de um monstro petrificado. A vegetação rasteira e retorcida cobria suas paredes, e a escuridão em seu interior parecia um abismo que engolia a luz da lua. O ambiente era sombrio e úmido, e um temor ancestral pairava no ar. João sentiu o cabelo da nuca arrepiar. Era como se a história do sertão, com todas as suas tragédias e segredos,
estivesse contida naquelas pedras milenares. É aqui, Maria! Sussurrou João, a voz baixa, quase reverente. Meu avô falava dessa gruta. Dizia que era um lugar onde o tempo parava, onde os ecos do passado eram mais fortes. Maria, com os olhos arregalados, assentiu. Vovó também dizia que a gruta guardava segredos que poucos ousavam conhecer, que era preciso ter o coração puro para entrar. Eles hesitaram por um momento na entrada, como se a própria gruta os convidasse a refletir sobre o que estavam prestes a fazer. A coragem de João, forjada na adversidade, o impeliu para a frente. Ele acendeu uma pequena tocha improvisada, chama brusuleante dançando, projetando sombras alongadas e distorcidas nas paredes da caverna. O ar dentro da gruta era pesado, com um cheiro de terra molhada e mofo, e o som do sussurro se intensificava, envolvendo-os em uma estranha melodia fantasmagórica. Eles avançaram lentamente, os passos ecoando no silêncio úmido. As da gruta eram irregulares, com formações rochosas que pareciam rostos distorcidos, olhos vazios que os observavam de todas as direções. A cada passo, a tensão aumentava. O coração de João batia como um tambor no peito. O cordel era o guia, mas a gruta era um labirinto de incertezas. A alma antiga descansa, recitou João, tentando encontrar a conexão entre a rima e o ambiente ao redor. Maria apontava para as formações rochosas, buscando uma pista visual. Eles vasculharam cada reentrância, cada fenda na rocha. A cada minuto que passava, a esperança misturava-se com o temor de que estivessem no lugar errado, ou que o cordel estivesse apenas brincando com suas mentes. Foi então que Maria, com sua visão aguçada, apontou para uma reentrância escura, quase imperceptível em meio às sombras mais densas da gruta. João, olhe lá. Aquilo. João direcionou a luz brusuleante da tocha para o local indicado. E lá, em uma reentrância escura, oculta por uma cortina de musgo e vegetação, havia uma pequena caixa de madeira, incrustada na rocha. Não era visível à primeira vista. Parecia parte da própria pedra cuidadosamente escondida. A caixa era antiga, suas dobradiças enferrujadas e a madeira escura, quase fossilizada pelo tempo. O ar em volta deles pareceu congelar. O som dos sussurros na gruta pareceu cessar. Ou talvez fosse apenas a intensidade do momento. João sentiu suas mãos tremerem incontrolavelmente. Era Oli. Aquele era o lugar que o cordel e o diário de Maria apontavam. Com o coração na garganta, ele se aproximou da caixa, ajoelhando-se com dificuldade. A madeira estava fria e áspera ao toque. Havia um fecho simples, mas enferrujado. Com um esforço, João conseguiu abri-lo. O rangido do metal ecoando na gruta silenciosa como um grito abafado. As sombras dançavam ao redor, e os olhos de Maria estavam fixos na caixa, repletos de uma expectativa quase insuportável. João hesitou por um instante, a respiração presa na garganta. O que estaria ali dentro? Um tesouro que traria a redenção para sua família e para Maria? Ou uma maldição ainda maior, capaz de desatar forças que eles não poderiam controlar? O destino de duas famílias, entrelaçado por gerações, estava prestes a ser revelado naquele pequeno e antigo recipiente de madeira. A verdade estava a um toque de suas mãos. A luz brusuleante da tocha dançava sobre o interior da pequena caixa de madeira, revelando seu conteúdo. Não havia ouro nem joias, nem as pedras preciosas que a imaginação de muitos associaria a um tesouro. O que João encontrou lá dentro era algo muito mais antigo, muito mais pessoal e infinitamente mais poderoso. Um diário antigo. Suas páginas, amareladas pelo tempo e pela umidade da gruta, estavam presas por uma capa de couro ressecado e adornadas com um fecho de metal que, outrora brilhante, agora estava coberto por uma pátina de séculos. João sentiu um tremor percorrer-lhe as mãos ao erguer o volume. Era leve, mas o peso de sua antiguidade era palpável. A caligrafia, embora delicada e com traços finos que denunciavam uma mão feminina, era surpreendentemente legível. As palavras, escritas com uma tinta desbotada, pareciam sussurrar segredos de um passado distante, uma história que o sertão havia guardado em suas entranhas por gerações. Maria, com os olhos fixos no diário, estava pálida. Não é ouro, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Uma mistura de desapontamento e algo mais profundo, algo que parecia reconhecer o verdadeiro valor daquele achado. É um diário. João abriu a primeira página com cuidado quase religioso. O cheiro de papel velho de terra úmida subiu às suas narinas. As primeiras linhas eram uma introdução, datada de muito tempo atrás,
mas o nome no final fez o sangue de João gelar, e ao mesmo tempo, incendiar suas veias. Maria de Nazaré Firmino. O sobrenome, odiado e temido, ali, escrito por uma mão feminina que clamava por algo. Mas como Maria Firmino? A avó de Maria era uma benzedeira. A família Firmino era de coronéis. Que conexão poderia haver? João começou a ler em voz alta, a voz rouca, mas carregada de uma urgência crescente. Maria se aconchegou ao seu lado, os olhos fixos nas palavras que se revelavam. O diário contava a história de uma mulher, avó de Maria. Mas não era uma história comum. Era uma narrativa intrincada de um amor proibido, de uma paixão avassaladora que floresceu em segredo, de uma fortuna roubada e de um pacto que selou o destino de duas famílias por gerações, os Andrades e os Firminos. As páginas se desdobravam em uma tragédia. A autora do diário, a avó de Maria, era apaixonada por um homem chamado João Andrade. Não o João que segurava o diário, mas o ancestral, um homem de coração puro e honrado. Esse João Andrade, bisavô do vaqueiro deserdado, havia sido traído por um Firmino, o avô do coronel Firmino atual, em um negócio de terras e gado, uma disputa de poder, uma ganância insaciável que levou à perda das vastas posses dos Andrades. E, em um golpe cruel do destino, a morte prematura da amada de João Andrade, menos a própria Maria de Nazaré Firmino, que escrevia no diário. As palavras da autora eram vívidas, repletas de angústia e fúria contida. Ela narrava a dor de ver seu amado arruinado, de sua família ser dilacerada pela perfídia dos Firminos. E, nas páginas seguintes, uma revelação ainda mais chocante. Desesperada pela injustiça e pela dor insuportável de sua perda, a avó de Maria, a benzedeira, havia lançado uma poderosa maldição sobre os Firminos, uma maldição que prometia que a verdade viria à tona, que a riqueza roubada jamais lhes traria paz, e que a fortuna, embora escondida, aguardava o momento de ser descoberta por um Andrade de coração puro. João sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Seus olhos se arregalaram ao ler os nomes de sua própria família e da família que o deserdou, entrelaçados em uma teia de amor, traição e vingança. A verdade estava mais perto do que ele jamais poderia ter imaginado. O coronel Firmino, o homem que o havia deserdado, estava colhendo os frutos de uma semente plantada por seus próprios ancestrais. A riqueza que Firmino exibia, a opulência de suas terras e gado, não era fruto de trabalho honesto, mas de uma traição que ecoava por gerações. Maria, João sussurrou, a voz embargada. Isso é sobre minha família. E sabe, a sua avó, ela era uma Andrade de coração, não uma Firmino. Maria estava em choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Minha avó, ela sempre falou de um amor perdido, de uma injustiça antiga. Eu nunca imaginei que fosse assim, que envolvesse sua família, que envolvesse os Firminos. O diário detalhava não apenas a maldição, mas também a localização de um segredo ainda maior. A verdadeira fortuna roubada não era ouro, mas sim os títulos de terras originais, documentos que comprovavam a posse legítima dos Andrades sobre vastas extensões de terra, terras que eram extremamente valiosas, com nascentes de água e solo fértil, um oásis no meio do sertão árido. A avó de Maria, em seu leito de morte, havia guardado esses documentos em um local secreto, aguardando o momento certo para que um Andrade digno os encontrasse. A cada linha, a cada palavra, a história se encaixava como peças de um quebra-cabeça secular. O cordel, as profecias da avó de Maria, o diário, tudo apontava para um único e irrefutável destino. João era o escolhido. Ele era o Andrade de coração puro que a maldição previa, e a verdade que ele buscava não era apenas a vingança, mas a restauração da honra de sua linhagem, a redenção de uma injustiça que clamava por séculos. A noite, na gruta sussurrante, estava se transformando em um portal para o passado, revelando segredos que poderiam mudar o futuro. João sentiu uma nova força em seu corpo, uma determinação que nunca imaginou ser possível. O diário, encontrado por acaso no meio do deserto, era a arma mais poderosa que ele poderia ter. A luta não seria apenas contra o coronel Firmino, mas contra uma teia de mentiras e traições que se estendia por gerações. A justiça estava a um passo, e João Andrade estava pronto para lutar por ela. A pergunta que pairava no ar úmido da gruta era: onde estariam esses títulos? A Udair guardaria a última peça desse quebra-cabeça mortal?
A luz do novo dia mal começava a espreitar pelas frestas da gruta sussurrante, mas a revelação do diário havia iluminado a mente e o coração de João e Maria, de uma forma que o sol mais forte jamais conseguiria. O ar úmido da gruta, antes pesado e misterioso, agora parecia vibrar com a energia de uma verdade prestes a ser desenterrada. João ainda segurava o diário antigo, sentindo o peso não só do objeto, mas da história que ele continha. Maria, ao seu lado, tinha os olhos mareados, digerindo a complexidade do passado que a conectava de forma tão íntima ao vaqueiro deserdado. Maria... João começou, a voz rouca, quase num sussurro reverente. Sua avó, ela não era apenas uma benzedeira, ela era uma Andrade de coração, que sofreu nas mãos do avô do coronel Firmino, assim como eu estou sofrendo agora. O que está escrito aqui é a história da nossa ruína. Maria balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto sujo. Sempre ouvi falar de uma dor antiga na família, de uma injustiça que minha avó carregava, mas ela falava em metáforas, em profecias. Nunca pensei que fosse algo tão concreto, tão ligado à sua família. Ela apontou para o diário. Ela sempre guardou isso com a vida. Dizia que só o verdadeiro herdeiro, aquele de coração puro, encontraria o caminho para a verdade. João releu as páginas que detalhavam a traição, a crueldade do avô do coronel Firmino. A história era de um roubo descarado, de um ardil bem planejado para tomar as terras férteis dos Andrades. O antigo João Andrade, um homem íntegro e trabalhador, foi levado à falência, à humilhação, e sua amada, a Abodemária, sofreu um golpe que a levou à morte prematura. Com o coração partido, foi nesse momento de desespero e dor insuportável que a maldição foi lançada. As palavras do diário, escritas com a fúria de uma mulher ferida, eram quase palpáveis. Que a riqueza roubada jamais lhes traga paz. Que seus descendentes colham a colheita amarga da traição. Que o Ave se erga do chão ressecado e que um Andrade de coração puro venha para desatar este nó, para reaver o que lhes foi tirado. João sentiu um arrepio intenso percorrer todo o seu corpo. Aquela não era uma superstição vã. Era a materialização de uma dor tão profunda que havia permeado gerações. A maldição não era apenas um castigo, mas uma promessa de justiça. E a conexão com sua própria vida era inegável. Ele era João Andrade. Ele era o deserdado. Ele havia perdido tudo para o coronel Firmino, o descendente direto daquele que havia causado toda a desgraça. Eu sou esse Andrade, Maria. João disse, a voz cheia de uma nova determinação. Eu perdi tudo, fui humilhado. Mas este diário, ele me dá força para lutar, para desfazer essa maldição. A maldição não atingia apenas os Firminos, mas também os descendentes da própria Maria de Nazaré. Por décadas, a família da avó de Maria viveu à sombra dessa tragédia, carregando o peso de um segredo que não compreendiam totalmente. A própria Maria era uma fugitiva, embora por razões ainda não totalmente claras, mas irá como sei, sombra da maldição ancestral, a tivesse alcançado, obrigando-a a buscar refúgio no isolamento do sertão. O diário também revelava algo crucial sobre a verdadeira fortuna. Não era um baú de moedas ou pedras preciosas. Era algo muito mais valioso no sertão. Títulos de terras, documentos legais cuidadosamente guardados, que comprovavam a propriedade legítima dos Andrade sobre extensas e valiosas terras, incluindo vastas pastagens, nascentes de água e solo fértil, um verdadeiro paraíso em meio à aridez. Esses documentos eram a prova irrefutável da fraude e da usurpação que Firmino e seus ancestrais haviam cometido. Então, a riqueza que o coronel Firmino tem não é dele, Maria sussurrou, os olhos arregalados de surpresa. É a sua riqueza. É a riqueza dos Andrades, roubada há gerações. João assentiu, o queixo cerrado. Ele construiu seu império sobre a desgraça da minha família. E o diário indica que esses títulos estão escondidos. A maldição diz que eles aguardam o momento de serem encontrados por um Andrade de coração puro. A adrenalina corria nas veias de João. Aquele diário não era apenas um registro do passado. Era um mapa para a justiça, uma arma contra a opressão. A fortuna roubada não era uma lenda, mas uma realidade que podia ser provada e, mais importante, recuperada. O destino de João, antes um abismo de desespero, agora se revelava como uma missão grandiosa. Ele não estava apenas lutando por si mesmo,
mas pela honra de seus ancestrais, pela paz de Maria de Nazaré Firmino e pela redenção de sua própria linhagem. A conexão entre João e Maria se aprofundou. Ela, a guardiã do cordel e do diário de sua avó, e ele, o Andrade deserdado, o elo final de uma corrente que levaria a verdade. Juntos, eles formavam uma aliança improvável, mas poderosa. O sertão, com seus segredos e suas lendas, havia unido duas almas perdidas para desvendar um mistério que clamava por justiça há mais de um século. A maldição seria desfeita, e a verdade, finalmente, veria a luz do sol. Mas onde estariam esses títulos? O diário, com certeza, guardava a localização final do tesouro que lhes daria vitória. A luz fraca da tocha ainda iluminava as últimas páginas do diário, e a verdade se desenrolava diante de João e Maria, com a clareza de um dia sem nuvens. As mãos de João tremiam, mas não mais de desespero, e sim de uma antecipação febril. A fortuna roubada, a origem de toda a desgraça dos Andrade e da maldição dos Firmino, não eram lendas ou murmúrios, eram títulos de terras, documentos de posse que valiam mais que qualquer montanha de ouro no sertão. O diário detalhava minuciosamente a localização desses documentos. Não em um baú enterrado sob um X marcado no mapa, mas, louco, inesperado, camuflado pela simplicidade e pelo tempo, uma velha palhoça abandonada, nos limites das terras que um dia pertenceram aos Andrades. Uma construção humilde, esquecida por todos, mas que guardava o segredo mais bem guardado de toda a região. Uma palhoça? Maria Sachuro. A voz cheia de incredulidade. Minha avó escondeu algo tão valioso em um lugar tão simples. Chop assentiu, o olhar fixo nas palavras escritas há mais de um século. É o jeito dela para despistar. Quem procuraria uma fortuna em uma palhoça caindo aos pedaços? Era a inteligência de uma mulher que não confiava em ninguém. O diário revelava que a palhoça fora construída por um dos primeiros Andrades, para um vaqueiro de confiança. Após a traição de Firmino, ela havia sido desativada e deixada ao abandono, tornando-se o esconderijo perfeito. A adrenalina corria nas veias de João. A vingança estava próxima, palpável. Eles saíram da gruta sussurrante, a luz do sol já iluminando o sertão com um brilho dourado. A paisagem, que antes parecia hostil, agora se transformava em um mapa Pencuminho Pará. A cada passo, João sentia o peso da história em seus ombros, mas também a leveza da esperança que renascia. A palhoça, localizada a algumas horas de caminhada dali, era um ponto quase imperceptível na vastidão. Chegaram ao local ao meio-dia, sob o sol implacável que batia forte. A construção era exatamente como o diário descrevia: paredes de barro rachadas, telhado de palha desmoronando, e uma porta que pendia por uma única dobradiça enferrujada. Era um retrato da decadência, da passagem do tempo e do esquecimento. É aqui, João disse, a voz embargada pela emoção. Ele sentiu uma conexão profunda com aquele lugar, como se os ecos de seus ancestrais sussurrassem no vento. Indicava que os documentos estavam escondidos sob o piso de terra batida. Perto da lareira desativada, camuflados com perfeição, Maria e João começaram a vasculhar. O chão era duro, seco, e a poeira subia a cada movimento. Eles usaram os poucos gravetos e galhos que encontraram para cavar, com a urgência de quem busca algo mais precioso que diamante. A esperança se misturava com o medo de que o tempo tivesse destruído os documentos, ou que alguém os tivesse encontrado antes. Cada raspagem no chão era um nervo tenso. O tempo parecia parar. O sol castigava. O suor escorria em seus rostos, embaçando a visão. A cada momento que passava, a tensão aumentava. Seria essa a última pista? O diário estaria correto. De repente, Maria exclamou: João, acho que encontrei algo. João se apressou para o lado dela. Sob uma camada de terra e cascalho, havia uma pequena tábua de madeira, quase indistinguível do solo. Parecia parte do piso original da palhoça, mas ao tocá-la, João sentiu que era oca por baixo. Com esforço e a ponta de um graveto mais resistente, ele conseguiu levantar a tábua. Lá, em um compartimento secreto, envolto em um pano de algodão grosso e empoeirado, estavam eles. Não um tesouro brilhante, mas uma pilha de documentos antigos, enrolados e amarrados com um barbante. Os papéis eram grossos, com selos e assinaturas que João reconheceu das histórias de sua família. Eram os títulos de propriedade originais dos Andrades, datados de muito tempo,
comprovando a vasta extensão de terras que havia sido roubada. O coração de João disparou. As mãos tremeram tanto que ele quase deixou os documentos caírem. Não eram apenas papéis, eram a prova irrefutável da traição, a materialização da maldição que pairava sobre os Firminos e a promessa de sua redenção. A justiça, que lhe tanto clamara, estava ali, em suas mãos. Maria olhava para os documentos com uma mistura de assombro e alívio. Vovó, ela sabia. Ela esperou por este momento. Aquelas terras tão vastas e férteis, com nascentes de água, que o coronel Firmino explorava e vendia, eram legitimamente dos Andrade. A injustiça era tão gritante que João sentiu um ódio renovado pelo coronel. Mas agora, um ódio com propósito, com um caminho para a ação. Ele tinha as provas. Ele tinha a verdade. Com os documentos em mãos, João sentiu uma onda de poder. O vaqueiro deserdado, que vagava sem rumo, agora tinha um objetivo claro, um caminho para a restauração. A fortuna oculta não era de ouro, mas de terra, de herança, de honra. E agora, com a prova irrefutável em suas mãos, o próximo passo era, claro, confrontar o coronel Firmino, aquele que o havia deserdado, aquele que vivia da mentira de seus ancestrais, estava prestes a enfrentar a verdade de uma maldição que se estendia por gerações. O duelo estava marcado, e dessa vez, João tinha a arma secreta que mudaria tudo. A poeira do sertão grudava na pele, mas a determinação de João e Maria era mais forte que qualquer partícula. Com os preciosos títulos de terras em mãos, os documentos que comprovavam a fraude e a usurpação, eles decidiram que não havia tempo a perder. O sol já pendia no céu, dourando a paisagem com os últimos raios do dia, mas a urgência em seus corações era a de um amanhecer que traria a verdade à luz. A hora do confronto final com o coronel Firmino havia chegado. A sede da fazenda. Firmino era um espetáculo de opulência no meio da aridez do sertão. Uma casa grande, de paredes brancas e telhado de telhas vermelhas, rodeada por cercas de arame farpado e currais repletos de gado. Tudo isso, João sabia agora, construído sobre a desgraça de sua própria família. O contraste entre a riqueza do coronel e a miséria em que os Andrades haviam sido jogados era um soco no estômago. Maria, embora assustada, mantém-se firme ao lado de João. Seus olhos, antes tão cheios de medo, agora refletiam uma coragem recém-descoberta. Ela era a guardiã do cordel e do diário, a testemunha viva de uma história que clamava por justiça. Ao chegarem à entrada da fazenda, foram barrados por jagunços, homens de olhar frio e armados. Onde pensam que vão? Um deles rosnou, o rifle em punho. Queremos falar com o coronel Firmino. João respondeu, a voz firme, sem vacilar. É um assunto de família, de terras. Ele exibiu os documentos enrolados e agora, um pouco amarrotados, mas inconfundíveis. O jagunço, surpreso com a audácia do vaqueiro deserdado e a presença dos papéis, hesitou por um momento antes de deixá-los passar. Aquele era um convite inusitado e perigoso. A sala de estar do coronel era grandiosa, com móveis de madeira escura e quadros de caça nas paredes. O próprio coronel Firmino estava sentado em uma poltrona de couro, charuto na boca, a barriga avantajada e um sorriso cínico que João conhecia tão bem. Seus olhos, pequenos e astutos, fixaram-se em João com um misto de surpresa e desdém. Ora, se não é o vaqueiro desgarrado João Andrade, zombou o coronel, a fumaça do charuto dançando no ar. Pensei que a seca tivesse levado você de vez. O que o traz de volta ao meu humilde lar? Veio implorar por um prato de comida? João sentiu o sangue ferver, mas controlou-se. Aquele não era o momento para a fúria cega. Era o momento para a verdade. Ele deu um passo à frente, Maria logo atrás, com o diário em suas mãos. Vim em busca de justiça, coronel Firmino. João respondeu, sua voz ressoando na sala. Vim em busca do que é meu por direito, do que foi roubado da minha família há gerações, e trouxe as provas. Com um movimento decidido, João desenrolou os títulos de terras originais e os estendeu para o coronel. Os olhos de Firmino, que antes brilhavam com escárnio, agora se arregalaram de pavor. Seu sorriso morreu no rosto, substituído por uma palidez mortal. Ele pegou os documentos com as mãos que começavam a tremer e leu. Cada palavra, cada assinatura, era um punhal cravado em sua consciência culpada. Isto é uma farsa, uma mentira, ele balbuciou, a voz falhando.
tentando recuperar a compostura. Esses papéis são velhos, não valem nada. Maria, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente e levantou o diário da avó. Não são uma farsa, coronel. São a verdade. Esta é a história da sua família. A história de como seus ancestrais roubaram as terras dos Andrades e causaram a morte da minha avó, Maria de Nazaré Firmino. Ela era uma Andrade de coração. E este diário conta a história da maldição que ela lançou sobre sua família. O coronel Firmino, ou ouvir, o nome, Maria de Nazaré Firmino, e a palavra maldição, recuou um passo, como se tivesse levado um choque. Seus olhos, antes astutos, agora estavam tomados por um terror genuíno. Ele conhecia os murmúrios sobre a maldição, a lenda que seu pai e avô sempre tentaram abafar. Mas vê-la ali, materializada na forma de uma jovem com um diário antigo e os documentos irrefutáveis, era demais para ele. Maldição, isso é bobagem. Superstição de gente ignorante. Ele tentou bravatear, mas sua voz estava embargada pelo medo. Seus olhos vagavam entre João, Maria e os documentos, como um animal encurralado. Sua face, antes arrogante e cheia de autoconfiança, contorceu-se em fúria e desespero. A fachada de homem poderoso e inabalável desmoronava-se diante da verdade nua e crua. A maldição se cumpre, coronel João disse, sua voz fria e cortante como o vento da caatinga. Sua riqueza foi construída sobre a injustiça e agora ela vai desmoronar. Eu tenho as provas. E a justiça do sertão, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra seu caminho. O coronel Firmino respirava pesadamente, o rosto vermelho, os olhos injetados. Ele se sentia exposto, nu, diante do vaqueiro que ele havia deserdado. A verdade, que ele havia tentado enterrar por toda a vida, estava ali, na mão de seus desafiantes. A maldição parecia finalmente cobrar seu preço. E o castelo de mentiras que ele havia construído sobre as terras roubadas estava prestes a desmoronar. A tensão na sala era palpável, densa como o ar antes de uma tempestade. O coronel, encurralado, teria que tomar uma decisão. O que ele faria agora, diante da verdade irrefutável? Render-se ou lutar até o fim? O destino do coronel e a redenção de João estavam prestes a se selar. O ar na sala do coronel Firmino, antes pesado pela arrogância e agora denso pelo terror, parece eletrizado. O silêncio que se seguiu à revelação de João e Maria foi rompido apenas pela respiração ofegante do coronel e pelo crepitar distante da lareira apagada. Ele estava encurralado. Os documentos irrefutáveis e o diário ancestral, carregado pela jovem que revelava a verdade de uma maldição secular, eram demais para sua fachada de poder. Isto não vai ficar assim. Firmino vociferou, as veias do pescoço saltadas, a face púrpura de fúria e humilhação. Ele tentou arrancar os documentos das mãos de João, mas o vaqueiro foi mais rápido, protegendo as provas com um instinto feroz. Eu tenho poder, tenho influência. Vocês vão se arrepender de ter vindo aqui. Seu poder acabou, coronel. João retrucou, a voz firme e carregada de uma autoridade recém-adquirida. A verdade é mais forte que qualquer jagunço mais e padorosa, que qualquer fortuna roubada. Maria, embora visivelmente amedrontada pela fúria do coronel Montevicei, ao lado de João, um testemunho silencioso e inabalável da justiça que estava prestes a se manifestar. Os olhares dos jagunços que antes observavam a cena com indiferença, agora demonstravam uma ponta de curiosidade e talvez até de apreensão. Eles sentiam o cheiro da mudança no ar, a queda iminente de seu patrão. Sem perder tempo, João e Maria procuraram um advogado honesto no vilarejo mais próximo. Não foi fácil, pois a influência do coronel Firmino era vasta e sua rede de contatos profunda. Mas o sertão, apesar de suas aparências rudes, também abrigava homens e mulheres de bem que ansiavam por justiça. Encontraram o Dr. Elias, um jurista jovem e idealista que havia se mudado para a região em busca de uma vida mais simples, mas que não tolerava a injustiça. Ao Dr. Elias, João e Maria entregaram os documentos e o diário. O advogado, a princípio cético, diante de uma história tão fantástica de maldição e fortuna escondida, ficou boquiaberto ao analisar as provas. Os títulos de propriedade eram autênticos, datados e registrados com todas as formalidades. O diário, por sua vez, embora não fosse uma prova legal por si só, fornecia o contexto e o motivo. A ligação inegável entre as famílias Andrade e Firmino e a origem da fraude. Isto é um escândalo,
Dr. Elias murmurou, os olhos fixos nos documentos. Uma fraude que se arrasta por gerações. O coronel Firmino vai ter que responder por isso. A notícia da ação judicial movida por João Andrade contra o poderoso coronel Firmino se espalhou como um incêndio na Caatinga Seca. Os murmúrios sobre a maldição ancestral, que antes eram apenas lendas sussurradas em rodas de conversa, à noite, agora ganhavam força e credibilidade. O sertanejo, que por tanto tempo havia sido oprimido e explorado pelos poderosos, via em João um raio de esperança, a materialização da justiça que tanto ansiavam. O julgamento foi um evento que parou a região. Pessoas vinham de vilarejos distantes para acompanhar o desenrolar do caso. A sala do tribunal estava lotada, o ar pesado de expectativa. João, apesar de sua origem humilde, portava-se com a dignidade de um rei. Maria, ao seu lado, testemunhou, com uma clareza e uma serenidade que desmentia sua juventude e sua jornada de fugitiva. O diário de sua avó, Maria de Nazaré Firmino, foi lido em voz alta, e as palavras da benzedeira ecoaram na sala, revelando a dor da traição e a força de uma maldição que finalmente cobrava seu preço. O coronel Firmino, por sua vez, tentou de tudo. Contratou os melhores advogados, tentou subornar testemunhas, ameaçar João e Maria, mas as provas eram irrefutáveis. Os títulos de terras dos Andrade eram legítimos. A fraude, meticulosamente documentada pelo ancestral de Firmino e revelada pelo diário, era inegável. A sentença veio como um trovão. O juiz, um homem íntegro que não se curvava ao poder, declarou que as terras pertenciam legitimamente a João Andrade. O coronel Firmino foi condenado por fraude e usurpação, e seu império, construído sobre a mentira e a dor de outros, começou a desmoronar. A fortuna do coronel, baseada em suas propriedades, foi drasticamente reduzida, e sua reputação, antes inabalável, desmoronou-se como as paredes de uma casa de taipa sob uma chuva torrencial. Ele se tornou um pária, um homem falido e humilhado, a personificação da maldição que sua família tentou ignorar por gerações. A maldição foi desfeita, não por um ato mágico, mas pela força da verdade e pela coragem de um vaqueiro deserdado e de uma jovem fugitiva. A justiça, que muitos no sertão pensavam ser apenas um mito para os ricos, havia prevalecido. O caso de João Andrade e do coronel Firmino tornou-se um marco, um lembrete de que no sertão, a balança da justiça, mesmo que lenta, um dia pende para o lado certo. João, que havia perdido tudo, agora recuperava não apenas as terras, mas algo muito mais valioso, a honra de sua família e a dignidade de seu próprio nome. O sol do sertão, antes um algoz inclemente, agora irradiava um calor acolhedor sobre as terras dos Andrade, que um dia haviam sido roubadas e agora retornavam ao seu legítimo dono. A decisão da justiça ressoou como um canto de liberdade por todo o Nordeste, e o nome de João Andrade, o vaqueiro deserdado, era pronunciado com respeito e admiração. Ele, que havia vagado sem rumo, agora estava de volta ao seu lar, não como um pedalho, mas como o herói que resgatou a honra de sua família e desfez uma maldição secular. O coronel Firmino, despojado de suas terras e de sua reputação, tornou-se a personificação do ditado popular: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Sua fortuna, antes ostentada com arrogância, mingou sob o peso das dívidas e dos processos. O luxo de sua fazenda se esvaiu, e ele foi obrigado a vender propriedades para pagar o que devia. A maldição de Maria de Nazaré Firmino, tão antiga quanto as pedras da Caatinga, havia se cumprido com uma precisão assustadora. Firmino, outrora o homem mais poderoso da região, agora era um recluso, assombrado pelos fantasmas de seu passado e pelo escárnio de um povo que por tanto tempo ele havia oprimido. Ele vivia na escuridão, exatamente como a maldição havia previsto. A riqueza roubada jamais lhe traria paz. João, por outro lado, estava renascendo com suas terras. As cercas foram reerguidas, os currais reformados, o gado, que antes pastava sob o jugo de Firmino, agora retornava aos Andrades. Com a ajuda do Dr. Elias, ele pôde vender parte das terras para investir na outra parte, trazendo de volta a prosperidade que fora roubada. As nascentes de água, que Firmino havia monopolizado, agora beneficiavam a todos, e o solo fértil, há tanto tempo subutilizado, voltava a produzir sob o comando de João.
Maria, a jovem fugitiva, que com seu cordel e o diário de sua avó, havia acendido a chama da verdade, permaneceu ao lado de João. O laço que os uniu na adversidade se fortaleceu na vitória. Ela não era mais uma alma perdida. Havia encontrado seu lugar, sua família, no vaqueiro que a salvou. João e Maria trabalharam lado a lado, reconstruindo não apenas as terras, mas também suas próprias vidas. Ela, com sua sabedoria e a conexão com as tradições de sua avó. Ele, com sua força e sua honra restaurada. A história dele se tornou lenda no sertão. Em rodas de conversa ao redor da fogueira, sob o céu estrelado, os mais velhos contavam sobre o vaqueiro deserdado, que, com a ajuda de uma jovem fugitiva e um cordel misterioso, desvendou um segredo de gerações e trouxe a justiça de volta à terra. O cordel de Maria, com as rimas que haviam guiado João à verdade, foi cuidadosamente guardado, mas suas palavras eram recontadas e cantadas por toda a região. Um lembrete vivo de que a verdade, por mais antiga que seja, sempre encontra seu caminho para a luz. João e Maria construíram um novo lar nas terras dos Andrade. Um lar que não era apenas de tijolo e telha, mas de amor, respeito e justiça. Eles se casaram em uma festa simples, mas cheia de alegria, celebrada a pórtio do povo do sertão que havia acompanhado sua jornada. O passado de dor e traição havia sido superado, e um futuro de esperança e prosperidade se abria diante deles. O legado do coronel Firmino, manchado pela fraude e pela maldição, servia de alerta para os ambiciosos. Já o legado de João e Maria era de que a retidão e a verdade, mesmo em face da maior das adversidades, sempre triunfam. O sertão, com sua beleza agreste e suas histórias de luta, presenciou o fim de uma era de opressão e o início de uma nova era, marcada pela justiça e pela esperança. E assim, sob o sol forte do Nordeste, que agora trazia bênçãos em vez de maldições, um novo horizonte se abria para o último Andrade e para a jovem que desvendou o mistério. A terra, que antes era cenário de desgraça, tornou-se o palco do amor verdadeiro e de uma justiça conquistada. João e Maria viveram suas vidas em paz, honrando seus ancestrais e construindo um futuro de dignidade para as próximas gerações, provando que, mesmo no mais árido dos cenários, a semente da esperança pode florescer e dar frutos abundantes.